Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 1 a 8. Aconteceu que, certo dia, enquanto ele ensinava o povo no templo, anunciando a boa nova, os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se apresentaram dizendo-lhe: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem é que te concedeu esta autoridade? Ele respondeu: Também eu vos proporei uma questão. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João é profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homens com ambiguidade do coração. Um coração ambíguo, que não tem identidade, não sabe quem é. Não sabe o que crer. Crê, mas não crê. Crê, vê a verdade, mas não é capaz de assumi-la. Quer as coisas do seu próprio jeito, quer ficar no meio termo das coisas, não quer ter uma decisão verdadeira. E essa decisão, esse corte, chama-se santidade. Não quer abolir, renunciar, desprezar uma coisa para abraçar outra. Mas isso é exigido da parte de Deus para nós. E como aqueles homens eram ambíguos, tinham um coração ambíguo, eles lançaram uma pergunta para Jesus, querendo saber por que ele fazia aquilo, por que ele era santo, né? Por que ele não era como eles? Que autoridade é essa? Quem te deu essa autoridade? Porque você não está no nosso meio, você não está nesse grupo aqui, por que você chega e faz as coisas assim? E Jesus, conhecendo essa ambiguidade do coração, faz uma pergunta simples para que eles se decidam pela verdade. Mas eles não podem. Eles não conseguem. Jesus pergunta se o batismo de João era do céu ou dos homens. É do céu ou é dos homens? Veja. Se disser que é do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram? Porque eles não acreditaram em João. Eles perseguiram João, eles queriam saber. E João disse tudo o que tinha que dizer. Se a gente pegar lá o Evangelho de São João também, João responde quem ele não é. E depois ele diz quem ele é de fato, porque vão questioná-lo. Mesmo assim, eles não foram capazes de dar uma resposta concreta para Jesus. Porque pensaram, se a gente disser que é dos homens, o povo vai vir em nosso encalço. Por quê? Porque o povo acredita que ele é um profeta. Veja como a verdade estava ali na frente deles.
dentro do questionamento que eles faziam, mas o seu coração não era capaz de assumir a verdade. Eles não eram capazes de se expor, não eram capazes de se decidir. E preferiram não responder. Preferiram manter-se na sua ambiguidade. E Jesus não se responde. Se nós mantivermos um coração assim diante de Deus, se nós formos rezar, nós formos para a igreja, servir a Deus com um pé lá e outro cá, mornos, né? A gente sabe o que é certo, mas não assume. A gente sabe o que é da vontade de Deus, mas não se compromete. A gente quer aquele meio termo. E quando a gente for rezar? Quando a gente for falar com Deus, como esses homens, Deus não responderá. Porque nós não temos um coração sincero para conversar com Ele. Nós não temos um coração disposto a ouvir. Aliás, Jesus respondeu. Respondeu com uma pergunta. Primeiro, Ele quer que a gente seja verdadeiro, sincero, desarmado. A gente não pode rezar com máscara, como aqueles homens estavam mascarados, ambíguos diante de Deus. Se nos apresentarmos assim na oração, se nos colocarmos na presença de Deus dessa maneira, nós vamos falar e falar, e Jesus vai fazer uma única pergunta: meu filho, o que você de fato quer? Quem é você de verdade? Ele vai provar primeiro a nossa fé. Porque se eles não acreditavam no batismo de João, como acreditariam em Jesus? Se eles não acreditavam em João que apontou Jesus, eis o Cordeiro de Deus, como eles acreditariam na palavra, em qualquer palavra de Jesus? Qualquer que fosse a resposta de Jesus a respeito da sua autoridade seria em vão. E Jesus não responde, porque aqueles homens não tinham fé. Talvez, se você estiver rezando, talvez rezando muito até, pedindo alguma coisa a Deus, e não vê nada, nenhuma resposta, parece que as coisas não estão andando, não estão acontecendo. Examine o seu coração para ver se você não tem sido ambíguo diante de Deus. Temos que baixar as guardas. Temos que desarmar o nosso coração, desprotegê-lo de Deus, porque Deus não é nosso inimigo. Deus é nosso amigo, nosso amor, Ele nos ama. Então, por mais difícil que seja, porque a gente só tem muita experiência negativa, né? De pessoas que nos traíram, às vezes pessoas muito próximas, mas Deus não é assim. E quem diz que Deus não é assim, que Deus traiu e tem raiva de Deus, não conhece Deus. Não conhece. Fez experiência negativa, de fé talvez, uma fé que a gente não tem como dizer, né, como foi construída, mas eu garanto a você, essa decepção com um Deus que traiu você, não é a respeito de Jesus. Isso é impossível. Jesus não trai ninguém. Jesus é traído, mas Jesus não trai. Jesus ama, Jesus dá a vida. Então vamos pedir a Deus, né, essa graça de vencer essa ambiguidade do coração, esse coração que não sabe quem é, não sabe em quem crer, quer até ver a verdade, mas não é capaz de assumi-la, de se comprometer com ela. Que o Senhor nos dê essa graça, para que possamos ter um diálogo com Ele, possamos de verdade rezar. Vamos anotar no nosso diário. Não tem nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno. Raro isso, né? Mas é verdade, esse trecho não tem. É uma conversa deles, mas nenhuma delas é
uma necessidade de anotar com o método nos ensina, né? Como o método nos ensina. Mas, com certeza, tem mensagem de Deus. E qual é a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. Luta para viver. Quem é novo aqui no canal, convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer o estudo da Palavra de Deus, da Bíblia inteirinha, com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem link para adquirir o livro, tem os links para você fazer e seguir as playlists corretas para começar a fazer. Inclusive, aqui no final também tem passo a passo, né? Primeiros passos no Diário Espiritual, uma playlist que te ensina muita coisa para você que assim, não faz ideia de como começar, do que fazer, nem sabe manusear a Bíblia. Tem até vídeo sobre isso aqui para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.